meus amigos e minhas amigas, irmãos em Cristo, que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja no coração de cada um de vocês. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês, mas antes eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe também o seu like e que Deus te abençoe abundantemente. A mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês é justificação. O que significa justificação? Segundo o dicionário, justificação é o conjunto de argumento apresentado por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. Trazendo isso para a Bíblia Sagrada, justificação é a bênção fundamental de Deus, que tanto salva no passado como assegura o futuro. Por outro lado, justificação é a aceitação e direito a todas as bênçãos prometidas por Deus aos justos. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós nascemos separados e destituídos da glória de Deus. Mas Deus, ele nos ama. Então Deus, ele quis nos resgatar de novo. Então ele traçou um plano. Alguém tem que pagar o preço do pecado deles. E o preço do pecado deles só é pago com o derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há purificação e não há remissão de pecados. Então Deus, ele enviou seu filho Jesus. Jesus veio ao mundo dos homens e pagou o preço. Na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Subiu ao céu e está sentado no seu trono. Quando Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado, Jesus ele estava dizendo, todos eles foram resgatados. Eles não devem mais nada. Todos os pecados deles foram purificados. Mas somente aqueles que aceitarem a ele, Jesus, como seu único Senhor e Salvador de suas almas. Então, meu amigo, minha amiga, não deixe ninguém te enganar dizendo que você tem que fazer isso, fazer aquilo, pagar penitência, fazer sacrifício, dar tudo que você tem, nada disso. O sacrifício na cruz, ele foi perfeito e suficiente para purificar todos os nossos pecados e nos levar para o reino de Deus. Nós não temos que fazer mais nada, nós não temos que acrescentar mais nada ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A nossa parte que nós temos que fazer é somente aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador de nossas almas e andarmos de acordo com a sua palavra. Aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 25, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aqui em Coríntios, capítulo 6, versículo 11, ele também diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Eu quero dar um exemplo para que você entenda a justificação. Você tem uma dívida numa loja ou no banco. De repente, alguém chega lá e paga toda a sua dívida, quita toda a sua dívida. E o gerente carimba lá no seu cadastro, pago, quitado. Aí quando você chega lá, o gerente diz para você: olha, apareceu alguém aqui e pagou toda a sua dívida. Você não deve mais nada para nós.
Tudo aqui foi quitado. Está até carimbado no seu cadastro aqui pago. Aí você volta para sua casa feliz e alegre, dizendo: aleluia, glória a Deus, eu estou livre. Eu não devo mais nada para ninguém. A minha dívida foi quitada. Mas tem aqueles que quando chega lá o gerente diz: olha, a sua dívida aqui foi paga. Você não deve mais nada para a gente. Aí a pessoa responde: eu não quero. Eu não aceito este favor. Eu mesmo quero pagar a minha dívida. Eu não aceito favor e misericórdia de ninguém. Eu mesmo vou pagar. Aí o gerente responde: olha, neste caso, a sua dívida verdadeiramente foi paga. Mas já que você não aceita favor e misericórdia de ninguém, eu vou estornar este valor para a pessoa que pagou. E a sua dívida continua aqui conosco, porque você não aceita misericórdia de ninguém. Então a sua dívida aqui vai continuar. Trazendo isso para a Bíblia Sagrada, Jesus, ele fez a mesma coisa. Ele foi lá na cruz do Calvário e pagou toda a nossa dívida. Pagou todos os nossos pecados. E nos resgatou para o Pai. Toda a nossa dívida já foi paga. Nós não devemos mais nada para o inimigo. Basta nós aceitá-lo como único Senhor e Salvador de nossas almas. Mas tem aqueles que dizem: olha, eu não quero, eu não aceito. Eu não aceito favor e misericórdia. Eu mesmo quero pagar a minha dívida. Eu não aceito misericórdia de ninguém. Eu mesmo vou pagar. Então, para este, neste caso, a dívida deles continua. Eles vão ter que comparecer perante o Pai, respondendo por todos os seus pecados, por todos os seus atos, porque não aceitou o favor e a misericórdia de Deus. Mas a pessoa justificada por Cristo, ela pode ficar certa e tranquila que nada poderá separá-la do amor de Deus. O primeiro homem, ao desobedecer, trouxe a condenação sobre toda a raça humana. O segundo homem, Jesus, por sua obediência, tornou-se o autor da justificação da vida para todos aqueles que nele confiam. Adão introduziu no mundo o pecado e a morte. Cristo trouxe a justiça e a vida. Em Romanos capítulo 5, versículos 16 e 17, ele diz: e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Adão representa a condenação do homem, Cristo representa a justificação do crente. A graça de Deus, ela é infinitamente mais poderosa para o bem que o pecado de Adão é para o mal. Nós não temos a mínima possibilidade de começarmos uma vida sem pecado, porque nós já começamos a vida com uma natureza pecaminosa. Amigo ouvinte, a salvação está à disposição de todos. Mas, para ser eficaz, a dádiva gratuita de Deus, ela precisa ser aceita. Os verdadeiros crentes estão em Cristo, porque morreram com Cristo
e foram ressuscitados por ele para viver uma vida nova. O primeiro passo para o cristão tornar-se na prática é morto para o pecado e vivo para Deus. O segundo passo em direção à vitória do cristão sobre o pecado é a recusa de deixar o pecado reinar em sua vida. O terceiro é oferecer-se a Deus e colocar-se a serviço dele. Deus, ele é o Pai de todos, no sentido de que criou a todos, mas nem todos são seus filhos. Olha o que Jesus disse para os judeus incrédulos nos seus dias. Jesus disse para eles, está em João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. As pessoas passam a ser filhos de Deus mediante a fé no Filho unigênito de Deus. Aqui em João capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, ele diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A palavra aqui é bem clara. Aqueles que são de Cristo, ninguém poderá acusá-los, pois é Cristo quem o justifica, e foi Cristo quem morreu por nós. Esta é a mensagem que eu deixo para você. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém.